Gênesis, capítulo 36. Mais uma genealogia. E se vocês lembram, lá atrás, eu falei para vocês que as genealogias, elas são parte da palavra de Deus e elas estão inseridas no texto da Escritura com um propósito. Então, nós precisamos lembrar aqui que o povo de Deus vai, ao longo da história, ler essas genealogias, e lendo essas genealogias, inspirados pelo Espírito Santo de Deus, vai aprender aquelas lições que Deus tinha a intenção de falar-lhes. Então nós precisamos prestar atenção nelas, lê-las com a mesma devoção que lemos qualquer outro texto da Escritura, com a mesma oração que fazemos ao ler qualquer outro texto da Bíblia, para entender o seu propósito e a mensagem de Deus para o seu povo, lá no passado e para nós hoje. Diz assim a palavra de Deus em Gênesis capítulo 36, nós vamos ler até o verso 8, e ao longo da mensagem vamos ler o restante do capítulo. São estes os descendentes de Esaú, que é Edom. Esaú tomou por mulheres dentre as filhas de Canaã, Ada, filha de Elon, Eteu, Oholibama, filha de Aná, filho de Zibeão, Eveu, e Basemate, filha de Ismael, irmã de Nebaiote. A Ada de Esaú lhe nasceu Elifaz, a Basemate lhe nasceu Reuel, e a Oholibama nasceu Jeus, Jalão e Corá. São esses os filhos de Esaú que lhe nasceram na terra de Canaã. Levou Esaú suas mulheres e seus filhos e suas filhas e todas as pessoas de sua casa, e seu rebanho e todo o seu gado e toda a propriedade, tudo o que havia adquirido na terra de Canaã, e se foi para outra terra, apartando-se de Jacó seu irmão, porque os bens deles eram muitos para habitarem juntos, e a terra de suas peregrinações não os podia sustentar por causa do seu gado. E então Esaú, que é Edom, habitou no monte Seir. Vamos orar? Pai bendito, nós estamos diante da Tua santa e bendita palavra, e nós rogamos por amor do Teu nome, Senhor, que nos permita entendê-la, que ela fale aos nossos corações e mentes nessa manhã, que ela nos convença da verdade do Senhor, que nossos corações sejam por ela, ó Deus, transformados para amar-te, para glorificar-te, para nos render aos Teus pés. Tem misericórdia de nós, ó Pai, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor meu, rocha minha, Redentor meu. Amém. Esse texto que nós temos diante dos nossos olhos hoje, na nossa retomada das exposições do livro de Gênesis, é um texto que vai chamar os nossos olhos para um legado, para aquilo que os pais deixaram para os seus filhos. Hoje, se você for numa livraria e procurar por livros que falam de deixar um legado para a próxima geração, deixar um mundo melhor, deixar uma natureza mais equilibrada, deixar uma medicina mais avançada, deixar menos violência, mais justiça, paz, coisas boas e também cheio de blá 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 por aí, a gente vê que os homens estão mais interessados, na verdade, em deixar seu nome numa placa, em gravar o seu nome numa pedra, em serem lembrados nas próximas gerações. O que vão dizer de mim quando eu me for?
O que vão escrever na minha lápide? Em alguns casos eu recomendo que você já deixe registrado o que você quer que fique lá descrito, né? Porque sabe-se lá o que é que vão escrever. E eu sei que os homens, nós temos essa preocupação. O que eu vou deixar para o futuro? O que eu vou deixar para depois? Mas essa preocupação, na maioria dos casos, é uma preocupação comigo mesmo. Uma preocupação com a minha memória. Como as pessoas vão lembrar de mim? Eu já falei várias vezes com Deus em oração. Falei, Senhor, me leva antes de eu começar a falar bobagem. Porque quando a gente começa a falar bobagem, na velhice, é isso que as pessoas lembram depois. É ou não é? É isso que elas lembram. Elas lembram das últimas coisas. Falam, Senhor, me leva. Eu não quero envergonhar o teu nome. Me leva logo. Mas será que é isso que Deus quer? Será que essa é a preocupação de Deus com o seu povo aqui nessa terra? Será que essa é a principal preocupação que nós deveríamos ter? E às vezes eu olho e vejo que há muito pouca preocupação, na verdade, em deixar o que realmente importa. E o que realmente importa é deixar para as gerações futuras um legado espiritual. Algo que corresponda à verdade de Deus. Algo que esteja ligado à eternidade. Aquilo que eu vou deixar para os meus filhos de mais precioso é a mensagem da cruz de Cristo. E não tem nada, absolutamente nada que possa substituir essas coisas. Isso nós devemos estar preocupados em deixar. Feliz o homem que sabe que é isso que deve deixar para os seus filhos. Mas ao longo da vida, ao longo da nossa história, a gente vai se preocupando com tanta coisa, não é? Eu tenho que deixar uma boa educação para os meus filhos. E aí então eu gasto tanto tempo preocupado em me certificar que eles têm uma boa educação, e as coisas espirituais ficam em segundo plano. Ficam para trás. São deixadas. Às vezes, até porque eu quero curtir a vida, quero ter uma vida boa, e as coisas espirituais podem acabar atrapalhando, ou às vezes até numa vida de austeridade. Não, eu sou aquele pai que levanta de madrugada, que volta tarde, porque eu quero deixar essas coisas para os meus filhos. Mas o custo disso é caro. O custo dessas coisas, muitas vezes, é exatamente a vida espiritual, é o envolvimento no reino de Deus que largamos para lá. Porque estamos preocupados em obter coisas para o presente. O quanto eu posso aproveitar a vida hoje, como eu posso curtir a minha vida. Isso estava ligado muito à vida desse personagem que nós acabamos de ler sua genealogia, Esaú. Esaú estava preocupado com o dia dele. Lembra como é que começa, bem no comecinho, ali a história de Esaú com Jacó? Ele chega daquilo que ele mais gosta, aparentemente. Ele gostava de quê? Caçar, ele gostava da adrenalina. Chega em casa, diz assim, estou morrendo de fome. Jacó, esperto, fala o que para ele? Eu fiz essa sopinha aqui de lentilha, eu sei que você gosta, eu te dou um prato. Mas, é bem coisa de adolescente mesmo, não é? Mas eu troco pela sua primogenitura. Qual que foi o arrazoado de Esaú? Se eu morrer agora de fome, o que adianta a primogenitura? Eu prefiro comer o prato de lentilhas. E o gosto por lentilhas, o meu gosto por lentilhas deve ser muito parecido com o de Esaú. Eu adoro lentilhas. A grande pergunta é se nós vamos trocar aquilo que vale pelo prazer da vida agora. Não, agora eu quero curtir. Agora eu quero badalar. Agora eu quero o reconhecimento das pessoas. Agora eu quero as coisas do momento, o bom.
Esse negócio de igreja, esse negócio de crente, esse negócio de culto, essas coisas caretas, não vale a pena. Eu quero o agora. Essa é a mentalidade, esse é o reflexo do coração daquele homem chamado Esaú, que não só faz isso, mas que depois começa a trabalhar contra os seus pais, porque observava que o seu irmão, apesar de ser o enganador, apesar de ser aquele que trapaceia, era um homem que ainda entendia as coisas, ou queria entender as coisas do reino de Deus. Isso tudo se encaixa dentro da grande história, da grande narrativa da Bíblia, que nós começamos a desenvolver ao longo do livro de Gênesis. A grande história da criação, a história da queda, a maneira como Deus vem executando a sua redenção ao longo do tempo, ao longo da história, até o dia em que nós chegaremos naquele ponto da consumação, em que Deus nos trará todas as coisas que Ele quer para aqueles que são seus escolhidos. Imediatamente antes, no capítulo 35 de Gênesis, nós vimos Jacó finalmente erigindo um altar a Deus. Depois de sofrer muito, depois de ter andado por caminhos tortuosos, depois de desobedecer a Deus, depois de não valorizar as coisas espirituais como seu irmão também fazia, ele aprende a dura lição de que ele será amaldiçoado se não obedecer a Deus. E isso é muito interessante. Deus chama os crentes para abençoar. E quando os crentes não agem de acordo com a mensagem da verdade de Deus, o que nós encontramos são os crentes amaldiçoando as pessoas. E esse Jacó que luta com seu irmão desde o ventre, ele é agora um homem chamado a cultuar a Deus. E nós vimos no capítulo anterior que o culto requer obediência. Ninguém pode cultuar a Deus do jeito que quiser, não. O nosso culto a Deus, a nossa adoração a Deus requer obediência, requer purificação, requer ação da nossa parte, requer consagração. E apesar de nós, Deus sempre permanece fiel aos seus propósitos. Com a sua graça incansável, agora Jacó tem a sua família completa. Nasce o seu último filho, Benjamim, mas ele perde a sua esposa que ele amava. Porém, a graça não desiste e Deus continua a agir na vida daquele homem. O capítulo 36 faz uma transição entre esse final da história de Esaú e Jacó, de Esaú e Jacó, para contar a história de Jacó na continuidade da vida do seu filho José. Se você observar no capítulo 37, o texto diz assim: habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Verso 2, essa é a história de Jacó, e aí ele começa a contar a história de José. Porque José vai ser, nessa próxima narrativa, o personagem foco no qual a história da redenção acontece ao redor dele, os atos de Deus ao redor dele, conduzindo o povo de Deus para onde Deus quer. Ora, como é que a gente começa então a entender uma história ou uma genealogia como essa? Genealogias, eu disse para vocês na Bíblia, elas não são dadas só para a gente escolher nome de bebê, certo? Está em tempo de mudar o nome do Mateus ainda, tem uns bonitos aí. Olha aí, Bazemate é mulher, né? Jeus, Jalão, Corá, que significa careca, não é? Aí, pode ter muita coisa.
O que é essa primeira parte dessa genealogia que nós lemos? E observe, o texto começa dizendo, são esses os descendentes de Esaú. Lembra, eu falei que Gênesis é dividido em várias partes, as divisões claras do livro de Gênesis são exatamente essa. São esses os descendentes de, ou essa é a história de? Ela começa lá no capítulo 2, versículo 4 e vai se repetindo até o final. A última exatamente essa do capítulo 37. E no capítulo 36 nós vamos ler 2 vezes essa expressão. São esses os descendentes de. E o texto faz questão de ressaltar algumas coisas. E o que mais chama a atenção é exatamente o desprezo que Esaú teve pela aliança de Deus. O texto começa dizendo, são esses os descendentes de Esaú, que é Edom. Lembra, o povo lá na frente sabe quem é Edom muito bem, e a gente vai ver por quê. Esaú tomou mulheres dentre as filhas de Canaã. Havia uma proibição específica de que eles não deveriam casar-se fora da sua grande família da aliança. Lembra da preocupação de Abraão com seu filho? Como? Eu vou pegar uma mulher estrangeira, e não porque ela era de outra raça, mas porque ela tinha uma fé diferente, e misturar com a fé do povo da aliança de Deus. Nunca, de jeito nenhum, de nenhuma maneira isso pode acontecer. Esse é um ensinamento bíblico claro. O casamento ele é feito no Senhor. O casamento ele é feito dentro da família da aliança de Deus. E esse homem despreza esse princípio e resolve casar-se fora da família da aliança. O texto continua, e é interessante que nesse capítulo, eu falei, a expressão aparece 2 vezes. Essa é a descendência de Esaú. E agora ele faz questão de dizer, pai dos Edomitas, lá no Monte Seir. São esses os nomes dos filhos de Esaú. E volta então a lista. Elifaz, filho de Ada, mulher de Esaú. Reuel, filho de Basemate, mulher de Esaú. Os filhos de Elifaz são, e aqui vem a próxima geração, Temã, Omar, Zefô, Gaetã, Kenaz. Tímina era concubina de Elifaz, filho de Esaú, e teve de Elifaz a Amaleque. São esses os filhos de Ada, mulher de Esaú, e os filhos de Reuel são esses, Naate, Zerá, Samá e Mizá. Esses foram os filhos de Basemate, mulher de Esaú, e são esses os filhos de Oolibama, filha de Aná, filho de Zibeão, mulher de Esaú, e deu a Esaú Jeús, Jalão e Corá. O que essa história nos ensina? Essa história nos ensina que a família da aliança não só foi desprezada, como ela desaparece da vida desse povo. Isso faz parte da história de Esaú. Primeiro, eu já falei para vocês, nós já estudamos lá atrás, Esaú despreza o seu direito de primogenitura. Quando ele faz isso, ele despreza a Deus, ele insulta a Deus, ele insulta a sua família. Porque Deus havia chamado os primogênitos para isso. E ainda que ele tenha sido enganado naquela situação, ele se entregou àquela situação. Esse homem, ele não tinha valores espirituais e ele não desenvolveu valores espirituais. Ele não era capaz de enxergar além da carne. Ele não era capaz de enxergar além das coisas que estavam diante dos seus olhos. A sua vida era guiada pelo momento, pela adrenalina, pela sua fome, pelas primeiras mulheres diante do seu olhar. Ele não tinha preocupação pelas promessas e pela glória futura de Deus. Deus não fazia parte da vida dele. E ele se tornou pai. E tendo se tornado pai, aquilo que ele era, ele transmitiu aos seus filhos. Ele transmitiu aos seus filhos. Passou por situações. Jacó enganou mais de uma vez,
E ele enganou na hora da bênção. Quando ele enganou a Esaú e o pai na hora da bênção, ele chega para o pai falando: pai, não tem nenhuma bênçãozinha aí para mim não? Uma bênçãozinha, não sobrou nada, pai. E aí vem outra profecia a respeito de Esaú. Ele diz assim: longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação, sem o orvalho que cai do alto. Viverás da tua espada e servirás a teu irmão. Quando, porém, te libertares, sacudirás o seu jugo da tua cerviz. É interessante. De um lado, Deus diz e promete ou dá bênçãos para Esaú. Entre as bênçãos que Esaú receberia, era o de se tornar um grande povo, uma grande nação. E quando a gente lê essa genealogia, a gente lê exatamente isso. Esaú crescendo, reis vindo de Esaú, príncipes sendo formados, mas isso vem a um grande custo. O texto diz que ele viveria longe das terras férteis, que era a terra prometida, que era a terra de Canaã, e ele ia viver de guerra, ele ia viver de espada. Mas não só isso, ele acabaria servindo ao seu irmão. Ele seria servo. E quando Esaú sai da terra, ele está dizendo para todo mundo: eu não me submeto ao meu irmão. Lembra, lá no final a gente viu que eles caminharam juntos, que eles perdoaram um ao outro, que eles se ajuntaram, mas imediatamente cada um foi para o seu lado. E Esaú sai da terra prometida, exatamente para que essa profecia se cumprisse. Para que essa profecia tivesse o seu lugar na história, não só essa vez, mas a gente vai ver daqui a pouquinho outras vezes. Então, uma profecia que abençoa, dizendo que ele vai se tornar grande, que é o cumprimento, inclusive, de uma profecia feita antes a Abraão: reis virão de ti, e vêm reis como os reis de Edom, os príncipes de Edom, mas ao mesmo tempo algo que vem a custo de sofrimento, dor e servidão. Olha só como foi aquela história. Vendo, pois, Esaú que Isaque abençoara a Jacó e o enviara a Padã-Arã, para tomar de lá esposa para si, e vendo que ao abençoá-lo lhe ordenara: não tomarás mulher dentre as filhas de Canaã, e vendo ainda que Jacó, obedecendo a seu pai e sua mãe, fora a Padã-Arã, e sabedor também de que Isaque seu pai não via com bons olhos as filhas de Canaã, foi Esaú à casa de Ismael, e além das mulheres que já possuía, tomou por mulher a Maalate, a filha de Ismael, filho de Abraão, irmã de Nebaiote. Sabe o que é isso? Isso chama-se menino birrento. Se eu puder fazê-lo sofrer, vou fazer. E ele fez isso repetidamente, ele fez isso seguidamente, tomando mulheres cananitas, e afastando seus filhos de Deus. Essa é uma das coisas que a gente aprende em genealogias. Em toda genealogia, vocês lembram como funcionam os nomes bíblicos? Os nomes bíblicos, eles ou falam de uma expectativa que os pais têm com relação aos filhos, eles falam da maneira como nós nos relacionamos com Deus. Então todos esses nomes, Daniel, Isaías e assim por diante, todos eles carregam o nome de Deus. Então você vai ler uma genealogia bíblica, não tem só esses, mas esses estão no meio. Quando você lê a genealogia de Esaú, tem um que se chama Reuel, que pode significar amigo de Deus. Os outros nomes todos são nomes que saem completamente
da linha que você lê nas outras genealogias, exatamente porque o nome de Deus passa a ser esquecido por essas gerações. E esse é o primeiro legado de Esaú. O legado que ele deixa para as gerações posteriores a ele. Ele deixa filhos que não ouvem a respeito do nome de Deus. Ele deixa filhos que não estão conectados com a aliança. Ele deixa filhos que estão distantes das realidades da fé. Ele deixa filhos que no futuro nós veremos na continuidade dessa genealogia, vão abraçar nos seus nomes e no seu coração outros deuses. Gerações que abandonam o nome de Deus. E quando a gente chega no Novo Testamento, a gente vê algumas referências a Esaú. Uma delas clássica, em Romanos, nos capítulos 9, 10, 11, quando o texto diz: eu amei a Jacó e eu me aborreci de Esaú. Isso é uma referência a um texto feito no próprio Antigo Testamento. Nós vamos ver daqui a pouco em Malaquias. Depois em Hebreus capítulo 11 aparece uma referência a Esaú de novo, no meio da galeria da fé. Mas a referência específica é a Jacó. E agora no capítulo 12 nós lemos essas palavras que estão aí em Hebreus 12, versículo 16. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura, pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas quisesse receber uma herança. Pai, dá uma herança para mim. Era sincero, com lágrimas nos olhos, com certeza. Mas ele não entendia das coisas espirituais. Ele desprezou a aliança de Deus, ele desprezou o povo de Deus, ele desprezou a sua própria família. E quantos não são os casos que eu já vi acontecerem assim no meio do povo de Deus? Gente que foi o famoso criado na igreja. Chega num ponto da sua vida, olha para trás e fala assim: eu não quero nada com isso, eu não tenho nada a ver com isso. E segue um caminho distinto, separado. Casa-se fora da aliança. Cria os seus filhos fora da aliança. E lá na frente olha para trás com dor no coração, dizendo: eu fiz todas essas coisas mesmo. São centenas, centenas e centenas que agem dessa maneira. Abandonam a aliança. Por outro lado, eu fico olhando aqui vocês cuidadosos, querendo educar os seus filhos debaixo da luz do Senhor. Querendo amar o Senhor, querendo passar para eles aquilo que é mais precioso para vocês. Em outros casos, alguns que eram de fora e foram chamados para fazerem parte dessa família pela graça de Deus. Quando nós estávamos cantando um hino, eu fui aqui para o cantinho, a Gaia pegou o caderno dela e me mostrou uma frase que ela escreveu. Ela escreveu uma frase sobre Jesus. Jesus faz parte da vida dela.
Jesus faz parte da existência dela. O amor de Deus faz parte daquilo que ela é hoje e daquilo que ela vai ser quando crescer como mulher. Como é glorioso esse evangelho, queridos. Mas ao mesmo tempo que a gente vê Deus salvando alguns e trazendo a graça do evangelho, a gente vê outros que são como Esaú, que desprezam, que amam agora, que amam as suas lentilhas, que amam as suas festas. E desprezam a Deus, que amam as suas posses, que amam o seu trabalho e desprezam a Deus. Quantos que depois de fazerem tudo isso, querem voltar ao aprisco do Senhor, mas já arruinaram suas famílias, já arruinaram seus filhos. Lá na frente, ficam querendo um pedaço da herança e dormem em tristeza. Esaú foi profano e impuro, vendeu a sua vida espiritual por nada, por pouco, por algo que se deteriora. A narrativa ou a genealogia continua falando da grandeza humana de Esaú. É muito interessante isso. Essa seção da narrativa vai falar dos seus príncipes, dos seus homens grandiosos. Verso 15. São esses os príncipes dos filhos de Esaú, os filhos de Elifaz, o primogênito de Esaú, o príncipe Temã, o príncipe Omar, o príncipe Zefô, o príncipe Kenaz, o príncipe Corá, o príncipe Gaetã, o príncipe Amaleque. São esses os príncipes que nasceram a Elifaz na terra de Edom, são os filhos de Ada. São esses os filhos de Reuel, o filho de Esaú, o príncipe Naate, o príncipe Zerá, o príncipe Samá, o príncipe Mizá. São esses os príncipes que nasceram a Reuel na terra de Edom. São os filhos de Bazemate, mulher de Esaú. São esses os filhos de Oholibama, mulher de Esaú, o príncipe Jeús, o príncipe Jalão, o príncipe Corá. São esses os príncipes que procederam de Oholibama, filha de Aná, mulher de Esaú. São esses os filhos de Esaú e esses os seus príncipes. Ele é Edom. Quanta grandeza, não é? Queria poder chamar meus filhos de os príncipes. Príncipe Avner, princesa Nina. Nós não nos orgulhamos dos nossos filhos, e é bom, existe um orgulho que pode ser santo. Mas nós podemos esquecer do principal, porque as consequências são catastróficas, queridos. O texto continua dizendo, são esses os filhos de Seir, o Oreu, morador da terra, Lotã, Sobal, Gibeão e Aná, Dizon, Ezer e Dizã. São esses os príncipes dos Oreus, filhos de Seir, na terra de Edom. Os filhos de Lotã são Ori e Omã, a irmã de Lotã é Timna. São esses os filhos de Sobal, Alvã, Manaate, Ebal, Sefo e Onã. São esses os filhos de Zibeão, Aiá e Aná. Esse é o Aná que achou as fontes termais no deserto, Caldas Novas, né? Quando apacentava os jumentos de Zibeão, seu pai. São esses os filhos de Aná, Dizon e Oholibama, a filha de Aná. São esses os filhos de Dizã, Endã, Esbã, Itrã e Querã. São esses os filhos de Ezer, Bilã, Zaavã e Acã. São esses os filhos de Dizã, Uz e Arã. São esses os príncipes dos Oreus, o príncipe Lotã, o príncipe Sobal, o príncipe Zibeão, o príncipe Aná, o príncipe Dizon, o príncipe Ezer, o príncipe Dizã. São esses os príncipes dos Oreus, segundo os seus principados na terra de Seir. Verso 31. São esses os reis
que reinaram na terra de Edom, antes que houvesse rei sobre os filhos de Israel. Em Edom reinou Belá, filho de Beor, e o nome da sua cidade era Dinabá. Morreu Belá e em seu lugar reinou Jobabe, filho de Zerá de Bosra. Morreu Jobabe e em seu lugar reinou Uzão, da terra dos Temanitas. Morreu Uzão e em seu lugar reinou Hadade, filho de Bedade, o que feriu Midian no campo de Moabe. O nome da sua cidade era Avite. Morreu Hadade e em seu lugar reinou Samlá de Masreca. Morreu Samlá e em seu lugar reinou Saul de Reobote, junto ao Eufrates. Morreu Saul e em seu lugar reinou Baal-Hanã, filho de Acbor. Morreu Baal-Hanã, filho de Acbor, e em seu lugar reinou Adar. O nome de sua cidade era Paú, e o de sua mulher era Metabel, filha de Matred, filha de Mezaabe. Eu não sei se pela leitura dos nomes você consegue ver o tamanho da catástrofe. Primeira coisa, a profecia se cumpriu. Ele agora está fora das terras férteis, ele mora lá no lugar sem orvalho e ele vive da espada. Edom era uma nação que vivia de guerra. Tornaram-se guerreiros, gente que trazia morte e temor. Segunda coisa, Esaú reconheceu o direito de primogenitura que foi vendido, porque ele sai da terra. O plano de Deus não era que um primogênito morava na terra e os outros saíssem, exatamente ao contrário. Era que o primogênito se tornasse o quê? O chefe do clã e ordenasse todas as coisas para abençoar. Mas ele vai embora, ele fala, não vou me submeter de maneira nenhuma. Ele vai para outro lado, eu vou ter a minha vida independente. Só que a terra era a terra da aliança, e ele saiu da terra da aliança. Quando ele sai da terra da aliança, ele não só vira as costas para a aliança feita, ele vira as costas para o Deus da aliança. Outra coisa que a gente aprende no texto é que Esaú prosperou nesse tempo muito além dos israelitas. Lembra da história que a gente vai ler sobre Jacó agora? Você já leu essa história? Ele vai entrar com 70 pessoas na terra do Egito, vai viver bem durante um tempo e vão se tornar na terra do Egito o quê? Escravos. Enquanto Esaú prospera, enquanto Esaú cresce, enquanto Esaú domina, enquanto Esaú conquista terras, Jacó torna-se escravo. Os planos de Deus são incríveis, não são? A profecia se cumpre. Ele cresce com príncipes e reis, e Jacó torna-se cativo no Egito. Edom torna-se grande. E é interessante, o texto diz assim, quando porém te libertares, sacudirás o seu jugo da tua cerviz. O jugo é aquela canga que é colocada no animal, e o jeito do animal se livrar dela é se balançando todo até que ela se solte. Você vai sacudir, ele sacode o jugo da cerviz. Ele diz, eu não vou servir junto ao meu irmão, eu não vou ser esse escravo. Mas isso teve um custo. E o preço, queridos, foi a distância das promessas, foi a paganização da sua vida, da sua família. É interessante nessa genealogia como a gente vê a absorção de povos, e quando ele absorve esses povos, ele absorve os seus costumes, e quando ele absorve esses costumes, ele absorve os seus valores, e quando ele absorve os seus valores, ele absorve a sua religião. E enquanto que nas genealogias do povo de Deus, dos filhos da mulher, a gente vê o nome de Deus ali intrincado naquelas genealogias. Quando a gente chega numa genealogia como a de Esaú, a gente vê que a lembrança do Deus de Israel foi embora, e aquilo que começou com Reuel termina com Deus cananita,
Baal-Hanan. Baal-Hanan. Idolatria pura. E as consequências disso, queridos, são catastróficas em muitas coisas. O legado que Esaú deixou para a sua família, para o seu irmão, o legado que ele deixa para a descendência do seu pai, é um legado de catástrofes. Esse povo chamado povo Edom, que alcança esse grande domínio territorial, vive pela espada e se torna um inimigo inveterado do povo de Deus. Lembra, a família de Jacó vai entrar agora para o Egito. Entram com 72 pessoas e passam 430 anos no cativeiro. Saem de lá como um povo grande, numeroso, mas quando eles saem e vão passar dali para a terra que Deus lhes promete, a mesma terra onde Jacó havia vivido, e a terra de onde Esaú havia saído, e eles vão passar, e eles para chegar na terra precisariam passar por ali. Eles mandam gente para pedir ao rei de Edom, 500 anos depois, para pedir ao rei de Edom que permitisse que eles passassem por ali. Rogo-te que me deixes passar pela tua terra. Porém o rei dos Edomitas não lhe deu ouvidos. A mesma coisa mandou Israel pedir ao rei dos Moabitas, o qual também não lhe quis atender. E assim Israel ficou em Cádiz. E depois andou pelo deserto e rodeou a terra dos Edomitas e a terra dos Moabitas. Aqui vocês não passam. Saul precisou lutar contra os Edomitas. Davi subjugou os Edomitas. Profecia de novo. Lembra? Você vai ser escravo do seu irmão. O rei Davi submete Edom e Edom se torna uma nação vassala. Depois vai acontecer o quê? Eles vão de novo se libertar. Eles vão sacudir o jugo, mas ele se torna de novo alguém submetido ao seu irmão. Salomão teve que lidar. A coisa tornou-se tão feia que os edomitas tornaram-se depois aqueles que fazem o povo de Israel sofrer profundamente. Olha só o que o profeta Malaquias diz a respeito dos edomitas. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tem amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei a Jacó, porém aborrecia a Esaú. E fiz dos seus montes uma assolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. Edom será chamado terra de perversidade, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos o verão, e vós direis, grande é o Senhor também, fora dos limites de Israel. Eram inimigos em todos os sentidos. Deus precisava entrar e dizer, esse é um povo na terra da perversidade, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Eu amei a Jacó, eu aborreci a Esaú, porque Esaú é e faz todas essas coisas sem observar nada da aliança de Deus, nada. O livro do profeta Obadias, que é um pequeno livro, quase todo ele é um livro de maldições contra Edom. Pouca gente, recebe um livro inteirinho assim, né? Salmo 137. Olha o peso dessas palavras. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém. Pois diziam, arrasai até os fundamentos, filha da Babilônia, que has de ser destruída. Feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Feliz aquele que pegar os teus filhos e esmagar contra a pedra.
Sabe o que os edomitas fizeram? Quando os babilônios estavam atacando Israel, e grupos tentaram fugir para não entrarem no cerco de Jerusalém, para não serem destruídos, para não serem mortos, para não serem queimados, para não serem levados cativos. Os edomitas fecharam as estradas e entregaram os filhos de seu irmão para serem levados para o cativeiro. Mas tem um outro lance muito interessante na história. Vocês ouviram falar de um rei que mandou matar as crianças até 2 anos na cidade de Belém? Chamado Herodes. Ele veio, sabe de onde? Da Idumeia. Sabe que lugar é esse? Terra de Edom. Aquele rei, o construtor do templo de Jerusalém, temia o rei dos judeus e mandou matar as crianças todas abaixo de 2 anos em Belém, porque era daquela terra. O rei da Judéia procurava matar o rei dos reis, o descendente de Davi, o descendente de Judá, o filho de Jacó, o irmão de Esaú, e o texto diz, esse é Esaú, o pai de Edom. Percebe as 2 sementes da nossa história? A semente da serpente e a semente da mulher, numa eterna luta. Uma eterna luta. Eterna entre aspas, porque haverá uma consumação, e nessa consumação nós saberemos que o Rei dos Reis vence. Assim, queridos, é que alguém deixou um legado. Um legado de alguém que andava pelos olhos da carne. O legado de alguém que não era capaz de enxergar as coisas do Espírito de Deus. O legado de alguém que queria viver o dia de hoje, a hora de agora. O legado de alguém que vivia pelos seus apetites e não prezava as coisas de Deus. E o nosso texto então termina verso 40, dizendo, são esses os nomes dos príncipes de Esaú, segundo as suas famílias, os seus lugares e os seus nomes, o príncipe Tímina, o príncipe Alva, o príncipe Getete, o príncipe Olibama, o príncipe Elá, o príncipe Pinom, o príncipe Kenaz, o príncipe Temã, o príncipe Mibzar, o príncipe Magdiel, o príncipe Irã. São esses os príncipes de Edom, segundo as suas habitações na terra da sua possessão. Essa expressão é muito forte. A terra que ele agora possui não é a terra da aliança. E se você lembrar, Deus faz a promessa de que ia dar uma terra em possessão. E não só isso, a Escritura diz que aqueles que são os filhos de Deus vão herdar toda a terra. Assim, queridos, se alguém olhar para a história de Esaú lá no passado, pode falar assim, pô, esse cara foi, conquistou terra, foi um grande guerreiro, certamente conquistou gado, reis vieram dele, foi poderoso, obteve muito, viveu pela espada, mas a sua possessão é terrena, a sua possessão não é fruto da aliança, ainda que fruto de uma promessa até. A possessão de Esaú é outra terra. E eu posso dizer para vocês, queridos, nós temos uma promessa, nenhuma de que vamos herdar essa terra agora, mas a absoluta promessa de Deus, de que vamos herdar a terra toda. Toda. O que a gente pode entender e fazer disso tudo, queridos? Primeira coisa, vamos lembrar,
que a graça e a misericórdia de Deus é imensa. Ela salva edomitas. Eu procurei ontem na Bíblia para ver se eu tinha assim, algum texto que falasse da salvação de um edomita especificamente para dar como exemplo para vocês. Não achei. Mas eu sei que Deus salva edomitas. A gente vê eles sendo salvos hoje, ao redor do mundo. E a gente sabe que eles serão salvos também, aqueles que são do Senhor, por causa até do cântico que nós cantamos, de todas as tribos, de todos os povos e de todas as raças. Flávio estava contando a história ali agora há pouco. Ele foi numa feira lá e alguns perguntavam assim, mas você mudou, hein? Deus nos tira de cada lugar, irmão. Deus pode nos tirar do meio dos edomitas para nos fazer parte do seu povo. A minha pergunta para você é o seguinte: você acredita nisso? Então, prega o Evangelho. Muitas vezes nós não pregamos o Evangelho porque a gente é desconfiado do poder de Deus. A gente acha assim, Deus, isso aí, Deus, edomita não, né, senhor? Edomita não dá, pastor. Esse aí não dá. Olha para a sua própria vida, querido. Olha para o seu próprio coração. E olha o que Deus consegue fazer. Que tipo de gente Deus pode salvar. Aí você vai passar a evangelizar. Porque não é você, é Deus quem salva. Então, pregue o Evangelho. Fale da palavra de Deus. A história de alguns de vocês aqui eu conheço, de muitos de vocês eu não tive a oportunidade de conhecer com mais particularidade, mas eu tenho certeza que muitos vieram de lugares obscuros. Segunda coisa, queridos, se Deus é capaz de providenciar reis e reis, segundo a profecia que Ele fez para os edomitas, Ele é capaz de nos providenciar e nos providenciou um rei dos reis. Nós temos em Cristo o Senhor, aquele que é capaz de reconciliar até Esaú e Jacó. E Ele nos reconcilia com Deus. Mas olhando para toda essa história e olhando para toda essa herança triste deixada por Esaú, eu queria deixar com você nessa manhã essa pergunta: que herança você vai deixar para a sua geração? Que herança você vai deixar para os seus filhos? E talvez você pense, mas eu ainda não tenho filhos. Mas há uma possibilidade de que você os tenha. Será que não é hora de você se preocupar com isso agora? Já? Aliás, não sei se eu já contei isso para vocês, provavelmente sim, as minhas histórias são muito repetidas. Mas lá atrás na minha vida eu morria de medo de ter filhos. Morria de medo de ter filhos. E Deus colocou aquele medo no meu coração para que eu começasse a orar por eles lá atrás. Antes deles existirem. Já parou para pensar nisso? Você que não tem filhos, comece a orar por eles. Agora. Nós somos os responsáveis por deixar uma herança bendita para eles. Nós somos os responsáveis por abençoá-los com palavras de vida, com o Evangelho da graça, com o amor daqueles que foram resgatados pelo Senhor. E para que isso aconteça, você precisa ter uma visão clara do que é a vida. E eu pergunto então, o que é a vida para você? Porque pode ser que você esteja
preocupado demais em viver a vida agora e dizer assim, não, o futuro a Deus pertence, e de fato o futuro a Deus pertence. A pergunta é como é que você vai se relacionar com esse futuro. Esaú é o exemplo de muitos que já vi. E é interessante, queridos, nossos pais crentes, por mais imperfeitos que eles tenham sido, eu olho para as famílias de alguns aqui, eles nos legaram coisas espirituais que os pais não crentes não podem legar para os seus filhos. Mas se você crê, você pode abençoar as próximas gerações, olhando para as coisas espirituais. 2 Coríntios 4:17 diz assim, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda cooperação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. A pergunta é, você está olhando hoje para quê? Para o visível, só para o que está diante dos seus olhos, ou você é capaz de olhar para o eterno? Esaú só olhava para o que estava diante dos seus olhos, cego espiritualmente, incapaz de ter valores espirituais. Mas Deus nos chamou para ir além. Então o nosso desafio é esse que está em Colossenses capítulo 3. O apóstolo Paulo diz aos Colossenses, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. E pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Esaú só pensou nas coisas que são aqui da terra e deixou esse legado. Seu chamado é pensar nas coisas lá do alto. É buscar na sua vida hoje as coisas lá do alto. Porque assim Deus nos chamou para viver. Esse Deus poderoso, esse Deus eterno, esse Deus dos antigos. Esse que rege, que sustém, esse que abençoa seu povo, sua igreja, esse que desde o passado foi nossa luz, e esse que abençoa o que chama seu povo a adorá-lo.